Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Bando de Loucos. Quero pedir que quem não for inscrito, se inscreva no canal. Fazendo isso, você está participando de um sorteio de uma camisa oficial do Corinthians. Sem contar que está participando do maior canal de torcida apaixonada do Brasil, o Bando de Loucos. Trazemos sempre as principais notícias do Corinthians. Então se inscreva no canal, ative as notificações para receber em primeira mão as notícias do nosso timão. Galera, hoje vamos trazer um corte aí, né? Com as principais notícias do Corinthians, né? De hoje, né? Reforço, preparação, o que se espera do Corinthians para a próxima temporada, né? A expectativa é grande, né? Se fala entre as três principais forças do futebol brasileiro nessa temporada vai ser, né? Corinthians, Flamengo e Palmeiras, né? Então a gente corintiano tem que manter aquela expectativa lá em cima, sempre em busca de títulos, né? Então galera, vamos trazer um cortezinho aqui e vou deixar o link por direitos autorais na descrição do vídeo. Vamos acompanhar e no final deixar a opinião aí de vocês. Eu vou deixar a minha. Agora vamos acompanhar o corte. Aquela coisa, né? Corinthians na sua casa é algo tão recorrente, Então, seguindo a mesma linha do São Paulo, é super legítima a decepção do torcedor. Eu presenciei isso de perto. Torcedor que gera expectativa, chega numa decisão e tal, acaba se decepcionando. Agora vamos tentar fazer uma análise racional. Ok. Depois do Corinthians ter contratado... Racionais, né? Já diria racionais. Depois do Corinthians ter contratado aqueles reforços na metade do ano passado, em que, para muitos, chegaram tardiamente, e aí o Corinthians faz um bom segundo turno, mas se imaginava, para ser campeão não dá. Então chegar na Libertadores é o máximo que o Corinthians consegue, foi o que ele fez. A expectativa para esse ano é, agora o Corinthians precisa disputar títulos. E eu acho que o Corinthians disputou os títulos. Vencer, vence um, tanto que ele perdeu a Copa do Brasil nos pênaltis, no detalhe. Então o Corinthians para mim chegou onde talvez a gente esperasse, mas para mim até de certa forma positivamente. Eu não acho que o Corinthians tenha sido uma decepção racionalmente falando. Acho que o Corinthians conseguiu elevar o patamar em relação à próxima temporada. Ele disputou os títulos. Mas só tem, não ganhou, né? né? Tem que manter os caras, né? É. Porque o primeiro semestre do Corinthians também, pelo menos eu tinha uma expectativa... mas bem ruim. Talvez o Paulista tenha sido uma decepção. Bem ruim. Por Então, causa das lesões? lesões, o time não jogava bem, William o time não tinha padrão de jogar, jogo. foi embora. E aí vem toda a questão de manifestação do torcedor, ameaça do torcedor, aconteceu com o Cássio, aconteceu com o William, o motivo do William ter vazado. Eu acho que o maior motivo do William ter vazado foi justamente as ameaças dos torcedores. Aí quando você traz Yuri Alberto, que pra mim foi a melhor contratação, porque teve o Mike, mas aí o Mike machuca, Paulinho machuca, Fausto Vera entrou bem. Fausto Vera entrou bem e tal. Aí acho que o segundo semestre do Corinthians foi melhor. O primeiro pra mim foi decepcionante. Mas tem que ganhar, né? Não adianta chegar. Time grande tem que ganhar. Tem que Mas chegar só e ganha ganhar. um, né? Do outro lado tá o Flamengo. Não, mas nós estamos falando... Ok, Chico. Mas tem que chegar. Contratou pra quê? Não, mas chegou. Pra chegar só na final? Não, mas o por time aí ganha nessa ali. lógica que o Chico ele falou isso do São Paulo. Chegou numa disputa de Mas Sul-Americana, não numa adianta final. chegar. Chegou na final do Paulistão. Acho que a gente tem que entender o contexto. Alguém esperava que o Corinthians seria finalista da Copa do Brasil? Poucos, né? Mas as Pra contratações mim é que mais chegaram... surpresa que decepção. Mas contrataram o São pra Paulo quê? chegou na final, não tocou no caroço. Imaginava-se que o São Paulo fosse o campeão. Tinha uma expectativa maior. mas O aí Corinthians, pela a torcida dificuldade do do Corinthians está adversário. sempre ali presente. Mas quem olhava o futebol racionalmente, pelo menos o Flamengo era o favorito Claro. no confronto da Copa É do que Brasil. pra mim a expectativa em relação ao Corinthians, a decepção é em relação ao que se esperava de alguns jogadores. Pra mim esse é o ponto. Porque Pode se ser. a gente for pegar num ponto total, os caras que chegaram no começo de temporada aqui, agora vai, Ronaldão aqui, nossa, agora é campeão do mundo, agora vai. Tava desse jeito também. Ronaldo, agora é O quinteto nossa. mágico, o Não, quarteto mágico. Não, esses caras não jogaram juntos. Chegou o William aqui no Brasil, não jogou nada. O Paulinho se machucou. O único desses caras assim, O realmente William jogou. também se machucou bastante, né? Sim, teve lesão. O Juliano Ele virou nunca chegou a reserva. estar O Juliano- bem, assim, Renato fisicamente. Augusto, Que foi importante até em alguns Roger momentos. Guedes. Roger Guedes né? cresceu no final. Só. Daí Eu vou avaliar tudo que vocês fizeram, vou assinar embaixo, vou carimbar e passar pra frente. É isso aí. É isso? Sem acréscimos. É? É. É? Você ficou satisfeito com a temporada? Assim, não fiz ainda um levantamento de todos os dados. de fato. Abalou ele. Uma Abalou ele. análise Esse para Natal fazer. não fez bem pra esse maluco. Abalou não. ele. O Natal te abalou. Foi bem o Natal? Mas como que você conseguiu avaliar tão bem o São Paulo e não o Corinthians, que você vê o tempo inteiro? Mas na Porque verdade era não uma avaliou, outra- né? Ele só ficou chorando. Era uma outra, A verdade é essa. era uma outra vibe, entendeu? Agora a vibe já é outra. Então a gente já não sabe o que vai balizar Mas ou... dá uma palavra de consolo aí pro Lázaro, Vai diga o que, Corinthians. que ele tem que mudar, o que, que ele tem que do manter. torcedor corintiano e vai Corinthians. O trabalho do Vitor Pereira foi bom ou não?
Quem? O trabalho do Vitor Pereira foi bom Quem é? ou não? Quem é esse? Foi razoável? Foi O treinador? Foi o técnico dessa Passou temporada. lá? Ah, passou. Passou. Ah, então tá bom, já Não. passou. Bom, Everton, então eu vou passar a bola pra você. Já brincamos aqui, como sempre, agora falar sério do Corinthians. Pra você, uma nota pra temporada. E, além disso, o que ficou de herança desse ano, que o Corinthians pode reaproveitar e o que tem que mudar? Renata, tem que mudar o Ronaldo sair daí. Eu tô bem mesmo. Vamos falar sério. Eu não tô bem. Vamos falar sério, Renata, porque é o seguinte, por onde anda João Paulo Capelanes, que eu me recordo como se fosse hoje, Renata, porque eu tenho uma boa memória. O Capelanes disse, pô, depois de todas... Tinha que estar aqui para explicar, mas não teremos a oportunidade. Quando ele disse assim, depois das contratações do que o Corinthians está fazendo, ninguém segura a nossa... Daí ele já ia meter a nossa máquina, aí daqui a pouco ninguém segura o Corinthians. Tá aí, Renata, tá aí, não virou nada. Só que, primeiro, deram um crédito e fizeram uma projeção com o trabalho do Vitor Pereira, desde a chegada, como se fosse um gênio da bola, enquanto estava no Corinthians, tratado como um gênio, saiu do Corinthians e fechou com o Flamengo, tratado como um gênio. E aí, lá atrás, nos programas anteriores, eu falei aqui, não ganhou nada no Corinthians, no Flamengo é projeção, contratou muito, gastou muito dinheiro e foi uma decepção, sim. Uma grande decepção na temporada, para a alegria dos concorrentes, né, Renata? Mas foi uma grande decepção. E vou dizer mais, hein? Sei lá se esse 2023 não estaria reservando ao Ronaldo uma ótima notícia, hein? Não sei se o Lázaro veio para ser treinador, não. Acho que ele veio preparar o terreno para outro, Renata. E você sabe muito bem de que eu estou falando. Vamos aguardar. Tudo é possível. Nada mais é descartado no futebol brasileiro. Duvido a gente não de duvida de absolutamente nada. Inclusive, acho que depois da temporada, essa mudança de ares, Vitor Pereira não vai para Portugal, vai para o Rio de Janeiro. Só vai mudar o estado aqui dentro do Brasil. E o fato dele ser o comandante do Flamengo, um time que termina em alta a temporada, não é? Com Libertadores, Copa do Brasil, vencendo em cima do time do Vitor, e o Vitor é contratado. Eu acho que mostra que o Vitor conseguiu fazer o que era possível com as peças que ele tinha no elenco. Isso é fato. Primeiro que o discurso dele era de um time intenso. Time que vai jogar no campo do adversário, intensidade. Só que ele tinha um time experiente, Mais né? pesado, Experiente, né? Não vamos, né? Com respeito aos atletas. Mais experiente e um time mais lento. Mais time de construção. Mas aí ele perde o pensador desse time construtor, que é o Renato Augusto. Ele perdeu o Renato Augusto durante um bom tempo. O Fagner machucou muito. O Fagner, que na temporada eu acho que ele não alcançou o nível físico dele ideal. Não. Os últimos jogos ele sempre estava indo pro sacrifício. E me arrisco em dizer que um pouquinho ainda acima do peso. Não gordo. E aí ele mas eu acho que ele estava um pouquinho acima do peso do Fagner. Ele indicou o Rafael por causa Ramos, das lesões. que também machucou. E aí o Rafael também machucou. Então, assim, ele não teve a oportunidade de ter todos os experientes dentro do campo, porque quando começou a ter todos, Michael machuca, Paulinho, Renato Augusto fica fora, Fagner, enfim. Agora a gente tem que dar uma moral, pelo menos eu, a temporada, por exemplo, do Fábio Santos. Que ele tá dentro desse combo aquele dos jogo experientes, contra o né, Boca meu? Juniors, né? E Gil também. espetacular Gil lá também, Bomboneira. pro Flamengo. As Então, grandes assim, decisões, o próprio Fábio foi Cássio, importante. o Ronaldo fala muito aqui, e Foi uma até boa temporada. por merecimento, o Cássio também salvou o Corinthians em vários jogos, né? Gil, e dentro desses jogadores, Fábio Santos, Gil, que você falou, eu dou os parabéns para eles. Gustavo Por Gomes, quê? foi bom. Por quê? Sabe por quê? Porque os caras iam, jogavam, tinha jogos que eles ficavam no banco e ficavam calados. Vitor Pereira colocavam eles para jogar, eles entravam, jogavam, ficavam no banco, não tinha nenhum tipo de polêmica, tipo, eu sou o Gil, eu sou o Fábio Santos, né? Não vai me deixar, eu quero jogar. Mas os caras foram super profissionais. Importante olhar também pelo lado positivo, o que se aproveita. Eu vejo duas pontas no Corinthians desse lado da gente exaltar. O Cássio, uma temporada brilhante, não é? O Cássio teve contratempos ali no ano passado e aí agora, bem fisicamente, muito atuante, salvando o Corinthians em várias oportunidades. E o Yuri Alberto.
do goleiro até o último atacante. O Yuri chegou e até demorou alguns jogos para marcar o primeiro gol, mas quando fez, mostrou o quanto ele é importante, o quanto é um jogador que o Corinthians acertou em conseguir esse empréstimo. E não sei se vai comprar ou não, se vai ficar, mas a gente viu um atacante muito bom. Eu já acompanhava ele no Inter e realmente ele continua em grande fase. Choro. Obrigada pelo dinheiro que você trouxe aos cofres colorados, mas eu choro a perda técnica porque hoje ninguém que está no Inter, apesar de esforçados, ninguém tem o nível do Yuri Alberto. Isso é verdade. Agora, Sgarbi, de outro lado, a gente vê um Corinthians que decepciona por quê? No Paulista, não Muito ganhou nenhum mal, clássico. Aí no Brasileiro, não foi mal, né? Acho que até fez uma campanha legal. Na Copa do Brasil chegou na final, mas aí acabou nos pênaltis sendo derrotado pelo Flamengo. E a gente vê um time também que poderia ter feito mais, mas sofreu com lesões, com problemas. E acho que o Vitor Pereira também foi um acerto. Tanto que o Duílio tentou até o fim ficar com ele. Não, é que são pessoas assim que chegam de outro futebol, precisa de um tempo para se adaptar. Quando se adaptou, jogou de igual para igual com o Flamengo no Maracanã. Pô, querendo ou não, é um ponto assim importante, é o troféu do Corinthians, né, que o Ronaldo comemorou. Jogamos de igual para igual, chegamos longe contra o Flamengo, não é? Não, o troféu. Não, eu não comemoro vice. Aquele troféu lá de... Não entra, Não. Você tá toda hora entrando nisso, cara. Esquece Não, isso. ele teve a chance de porque eu falar não do lembro. Corinthians, eu dei a chance, agora ele vai falar o quê? Ué, ele falou tá que ele falando negócio comigo, eu de tô falando vice, com ele. irmão. Falei, olha, não comemoro vice. Não. Ele falou, você mas não vai querendo- comemorar? Não vou comemorar. Mas pra mim é um ponto assim a se elogiar, assim, ter jogado de igual pra igual com o Flamengo no Maracanã, um ponto bacana, assim, pra mim é um ponto importante. Chegamos vivo. Chegamos vivo, Mas o que eu penso, por exemplo, no momento da temporada o cara mais enaltecido e o cara que mais jogava bola era o do Queiroz, por exemplo. Será que não é o momento, o Palmeiras quando fez isso virou outro clube, no meu ponto de vista. Não é o momento do Corinthians olhar com mais cuidado para a categoria de base também, por exemplo? Ao invés de só contratar medalhão, porque uma hora esses caras acabam. É que os que estão sendo aproveitados não dão uma resposta satisfatória. Mas pra mim o processo é Agora antes. o Adson e o Adson especialmente, o Mosquito, assim, jogadores que cumprem tal, de grupo, mas não destaques absolutos, joias. O Du foi muito bem, tanto que ganhou a bola de prata como revelação. Mas aí o Vitor Pereira fez o quê? Indicou o Fausto. Então é isso, pessoal. O Corinthians, eu digo que vem forte essa temporada aí, né, para a disputa de títulos, né? Como todo corintiano diz, né? Temos que sempre lutar por títulos, mas também temos que ganhar, né? Não só lutar. Lutar e não ganhar, isso não deixa história, né? E para vocês, o que é que vocês acham? O Corinthians é favorito aí? Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Então é isso, galera. Até a próxima.